Temos agora um novo método que foi estabelecido pela Autoridade Tributária para a retenção na fonte no âmbito do IRS jovem. Foi o ofício circulado 20.274, de 5 de fevereiro, que estabelece este método que hoje vamos a explorar através de alguns casos práticos e que visa, no fundo, que a retenção na fonte que é feita se aproxime do valor que será, no fim, liquidado pela autoridade tributária em termos de IRS, para evitar aquelas surpresas de eventualmente haver IRS ainda a pagar. E, neste sentido, vamos começar por fazer uma breve revisão àquilo que é o IRS jovem, o qual está estabelecido no artigo 12º-B do Código do IRS, a isenção de rendimentos das categorias A e B. É que os rendimentos das categorias A, o trabalho dependente, e B, os profissionais e empresariais, auferidos por sujeito passivo que tenha até 35 anos de idade, que não seja considerado dependente, ficam parcialmente isentos de IRS nos 10 primeiros anos da obtenção de rendimentos, mediante a opção na declaração de rendimentos a que se refere o artigo 57 do Código do IRS, ou seja, a declaração modelo 3. E esta isenção, ela funciona da seguinte forma. No primeiro ano, a isenção é de 100%, mas obedece a um limite máximo. Esse limite é de 55 vezes o indexando dos apoios sociais, considerando o atual indexante dos apoios sociais de 522,50 €, será 28.737,5 em 2025. Quando o jovem estiver integrado no segundo, ou no terceiro, ou no quarto ano, a isenção é de 75%, sempre com limite de 55 vezes o indexante dos apoios sociais. Se o jovem estiver integrado no quinto, sexto ou sétimo anos, a isenção é de 50%, obviamente sujeita ao mesmo limite, e no oitavo, nono e décimo anos usufrui de uma isenção de 25%, com limite máximo de 28.737,5, ou seja, 55 vezes o indexante dos apoios sociais. É importante referir o seguinte: o artigo 12º-B estabelece que, para efeitos da aplicação da tal isenção, não se aplica nos anos em que não sejam auferidos rendimentos das categorias A e B, retomando a sua aplicação pelo número de anos de obtenção de rendimentos remanescente, até por fazer um total de 10 anos de gozo de isenção, sem nunca ultrapassar a idade de 35 anos. A idade de 35 anos é sempre aferida ao dia 31 de dezembro do ano em questão. Bom, então importa salientar o seguinte: é que é imperativo salientar que, para efeitos da aplicação do regime do IRS jovem, a contagem dos anos de obtenção de rendimentos não exige uma continuidade temporal. É que a norma não impõe que os anos de obtenção de rendimentos sejam consecutivos. A disposição legal permite a possibilidade de interrupções na carreira profissional do jovem contribuinte. A título exemplificativo, seja por motivos, por exemplo, do prosseguimento de estudos, experiências laborais no estrangeiro ou períodos de desemprego. Isto são exemplos que eu dou. Assim, a contabilização dos anos para a determinação do escalão de isenção considera o número total de anos em que foram auferidos rendimentos tributáveis, independentemente de eventuais hiatos temporais entre esses períodos. A isenção parcial está sujeita a um limite quantitativo. Em 2025, 55 vezes o indexante dos apoios sociais é de 28.737,50 €. E não obstante a isenção, os rendimentos abrangidos
eles são obrigatoriamente englobados para efeitos de determinação da taxa geral do IRS aplicável aos demais rendimentos sujeitos à tributação. A aplicação da isenção parcial no âmbito do IRS jovem não exclui, assim, a obrigatoriedade de englobar os rendimentos isentos para efeitos de determinação da taxa efetiva de tributação. Aquilo que acontece é que, no fim, quando é entregue o modelo 3 e o anexo A, se for categoria A, ou o anexo B, se for categoria B, a autoridade tributária vai enquadrar o rendimento total no âmbito de um escalão de rendimento coletável, aqui contempla quer o isento, quer o sujeito, vai encontrar a respectiva taxa e aplica essa taxa depois apenas à parte sujeita. A parte isenta, obviamente, fica excluída. Todavia, a procura da taxa é sobre a totalidade do rendimento e depois só se aplicará à parcela que não esteja isenta, ou seja, ao rendimento efetivamente a tributar. Bom, além disto, é importante também referir que a determinação do enquadramento no regime do IRS jovem para o ano fiscal de 2025 requer uma análise meticulosa do histórico contributivo do sujeito passivo. E o método para aferir o número de anos em que o contribuinte auferiu rendimentos tributáveis consiste nomeadamente na consulta do Portal das Finanças, especificamente no que concerne às declarações de IRS submetidas de forma autónoma. Para dar um exemplo sobre este enquadramento, imagine-se que à data de 31 de dezembro de 2025, determinada pessoa, um sujeito passivo, terá 32 anos. E, portanto, cumpre com o requisito etário que estabelece o artigo 12º-B do Código do IRS, ou seja, tem menos de 35 anos. E, ao efetuar a verificação no sistema informático da autoridade tributária, constata-se que o contribuinte procedeu à entrega de declarações de IRS, nomeadamente na categoria A, nos anos de 2020, 2023 e 2024. Portanto, foram 3 anos que não foram necessariamente seguidos. Apresentou IRS em 2020, em 2023 e em 2024, já como sujeito passivo autónomo. Portanto, não dependente dos seus pais. Considerando que em 2025 será assim o 4º ano da obtenção de rendimentos tributáveis e que o sujeito passivo não ultrapassou o limite etário prescrito, 35 anos, o enquadramento fiscal para o ano em questão obviamente corresponderá ao 4º ano de benefício do IRS jovem. E, consequentemente, estando no 4º ano, lembremo-nos que ao 4º ano a isenção é de 75%, com o limite máximo de 28.737,5, obviamente em 2025, considerando o indexante dos apoios sociais de 2025. Vejamos, por exemplo, que a Joana nasceu em 1995 e encontra-se elegível para o IRS jovem no ano fiscal de 2025. Através de uma análise detalhada do seu histórico contributivo, verificou-se que a Joana apresentou declarações de IRS como dependente dos pais em 2018, e portanto isto não conta porque ela era dependente, e subsequente, já como sujeito passivo autónomo, nos anos de 2019 a 2023, declarando rendimentos da categoria A trabalho dependente. E nós confirmamos em 2024, através das declarações mensais de remunerações submetidas pela entidade patronal, que a Joana também está a oferir ou oferiu rendimentos do trabalho dependente em 2024. Então, considerando estes dados,
constata-se que a Joana obteve rendimentos do trabalho dependente durante 6 anos consecutivos, de 2019 a 2024, exclui-se o ano 2018, porque era considerada dependente nesse período. Consequentemente, 2025 é o 7º ano da obtenção de rendimentos para a aplicação do IRS jovem. Como é o 7º ano, ela vai usufruir de 50% de isenção. E, claro, também temos de verificar que outras condições é que, para usufruir do IRS jovem, não esquecer que o artigo 12º-A, aliás, 12º-B do Código do IRS, estabelece aqui um conjunto no fundo, de imposições, porque não podem, segundo o número 9 do artigo 12º-B, não podem beneficiar do disposto no presente artigo os sujeitos passivos que beneficiem ou tenham beneficiado do regime do residente não habitual, beneficiem ou tenham beneficiado do incentivo fiscal à investigação científica e inovação que está previsto no artigo 58-A do Estatuto dos Benefícios Fiscais, tenham optado pela tributação nos termos do artigo 12º-A e também não podem beneficiar se não tiverem a sua situação tributária regularizada. O artigo 12º-A era aquele que eu estava anteriormente e é do regime fiscal aplicável aos ex-residentes, é o programa Regressar. Quem esteve abrangido por isto não pode usufruir do IRS jovem. Mas a Joana, como não esteve abrangida por nada destas situações, em conclusão, ela não beneficiou de quaisquer regimes fiscais incompatíveis com o IRS jovem, portanto, do regime dos residentes não habituais, do incentivo fiscal à investigação científica e inovação, do regime fiscal relativo aos ex-residentes. Também consideramos, então, que ela tem a sua situação devidamente regularizada para com a autoridade tributária e, portanto, ela poderá beneficiar, efetivamente, da tal isenção que, já vimos, será de 50%. Portanto, outra situação que agora é preciso referir, e no fundo é o grande objetivo deste vídeo, é a questão da retenção na fonte. A retenção na fonte no âmbito do IRS jovem, a qual, esta semana, através do ofício circulado 20.274, de 5 de fevereiro, temos um método que é utilizado de forma a que as retenções na fonte, que são antecipações do imposto, sejam o mais aproximadas possíveis daquilo que será o imposto calculado no fim pela autoridade tributária, através das taxas gerais do artigo 68 do Código do IRS. E dessa forma, como é que funciona então a retenção na fonte? Bom, em primeiro lugar, para a questão da retenção na fonte, o cálculo da retenção na fonte é realizado, obviamente, pela entidade patronal, vai seguir ou segue um método específico, conforme está então previsto no tal ofício circulado 20.274, de 5 de fevereiro de 2025, e, em primeiro lugar, a empresa deve determinar a taxa de retenção que seria aplicável à totalidade do rendimento bruto mensal, utilizando as tabelas de retenção na fonte, publicadas anualmente. Em seguida, calcula-se a taxa efetiva de retenção, dividindo o montante de retenção pelo rendimento bruto total. A parte isenta é então calculada aplicando a percentagem de isenção correspondente ao ano de obtenção de rendimentos do trabalhador. Esta isenção tem o limite máximo mensal, que em 2025 nós fazemos os tais 55 vezes o indexante dos apoios sociais a dividir por 14,
ou seja, 2.052,68 cêntimos. A retenção na fonte é então aplicada apenas à parte não isenta do rendimento, utilizando a tal taxa efetiva de retenção na fonte previamente calculada. Como eu já referi, esta metodologia pretende assim assegurar que a retenção mensal seja mais próxima do imposto efetivamente devido no final do ano. A retenção mensal, que será multiplicada pelo número de meses, não é? Evitando, obviamente, discrepâncias significativas e surpresas fiscais no âmbito, eventualmente, ter ainda de pagar IRS para os jovens trabalhadores beneficiários deste regime. Agora, para que a entidade patronal efetivamente utilize esta metodologia, esta técnica, o trabalhador tem de informar a entidade patronal do ano de obtenção de rendimentos. E deve informar a entidade patronal, nomeadamente através de um e-mail. Não há uma forma oficial para fazer essa informação. E essa informação ela pode ser feita a qualquer mês do ano. Se o fizer em janeiro, a entidade patronal começa já a realizar a retenção na fonte com base na isenção. Imagine-se o seguinte exemplo. Exemplo número 2 do manual. Para aplicarmos então esta metodologia de retenção na fonte. Uma empresa recebe a informação de um seu trabalhador que reúne as condições para beneficiar do IRS jovem e que no ano 2025 corresponde a um determinado ano de obtenção de rendimentos. Como deve proceder no cálculo de retenção na fonte, tendo em conta que o trabalhador é solteiro, não tem filhos e que o rendimento bruto mensal sujeito à retenção na fonte é de 1.400 euros. Queremos realizar, no fundo, uma simulação para todos os anos possíveis de enquadramento e, assim, verificar, em função do ano de enquadramento, qual seria o montante do imposto retido. Em primeiro lugar, de acordo com o ofício circulado 20.274, conforme eu já referi, considerando um rendimento bruto de 1.400 euros e considerando que estamos a falar de um indivíduo não casado e sem dependentes, isso significa que usamos a tabela número 1 para o trabalho dependente. Estou aqui a considerar as tabelas de retenção na fonte para o continente, 2025, e não casados sem dependentes, usando então a tabela número 1, considerando uma remuneração líquida de 1.400 euros, situamo-nos aqui na remuneração mensal até 1.787, o que corresponde a uma taxa marginal máxima de 25%, uma parcela a abater de 188,90 euros. Não tem dependentes, portanto não há parcela adicional a abater. E neste sentido, aquilo que nós fazemos é o seguinte: começamos por calcular o valor da retenção como se não houvesse qualquer tipo de isenção. Então fazemos a remuneração mensal bruta de 1.400 euros vezes 25% menos 188,90, a tal parcela a abater. Isto dá 161,10 euros. Para calcular a taxa efetiva de IRS, divide-se o valor da retenção pela remuneração de 1.400 euros, o que dá uma taxa efetiva de 11,51%. E é com esta taxa efetiva que nós vamos trabalhar daqui para a frente. Ou seja, a taxa efetiva de 11,51% será agora sempre a nossa referência. Logo, primeiro ano, imagine-se que este jovem, pelas informações que obteve
e que efetivamente deu à sua entidade patronal, proporcionou através do e-mail, por exemplo, ele encontra-se no primeiro ano. No primeiro ano tem direito a uma isenção de 100%. Considerando a sua remuneração de 1.400 euros, fica com 1.400 euros de isenção. O limite mensal de isenção impõe-se que seja 14 vezes 55 vezes, peço desculpa, 55 vezes o indexante dos apoios sociais a dividir por 14, o que dá 2052,68. 55 vezes o indexante dos apoios sociais a dividir por 14. Mas como 1.400 euros é muito inferior a 2.052,68, não há quaisquer restrições quanto à isenção, o rendimento está integralmente isento, não há rendimento a tributar, não há retenção na fonte, a retenção anual é zero se ele estiver no primeiro ano. Agora imagine-se que ele estava no segundo, ou no terceiro, ou no quarto ano, porque tinha direito a 75% de isenção. Bom, 75% de isenção significa que multiplicando 1.400 por 75%, goza de 1.050 euros de isenção, o que está abaixo do limite de 55 vezes o indexante dos apoios sociais a dividir por 14. 2.052,68. Ora, se o vencimento é de 1.400 euros e a isenção de 1.050, vamos ter um rendimento de 350 euros que estará sujeito. E aplica-se a tal taxa de 11,51, a taxa efetiva, sobre os 350, o que dá 40,29 euros, e fazemos um arredondamento para o euro inferior, 40 euros. Esta é a retenção mensal. Considerando 14 meses, subsídio de férias, subsídio de Natal, a retenção anual seria um de 560 euros. Isto ocorre no terceiro e no quarto ano. Ao quinto ano, sexto e sétimos, a isenção é de 50%, o que permite ter ali uma retenção na fonte de 80 euros, que vezes 14, 1.120. Chegando ao oitavo, nono e décimo anos. Portanto, se ele estiver integrado no oitavo, ou no nono, ou no décimo ano, ele foi ao portal das finanças através da sua senha, esteve a verificar as declarações de IRS que entregou já como um sujeito passivo autónomo e verificou que está agora enquadrado no oitavo ano. Comunica isso à entidade patronal, fazendo então referência a uma isenção que terá de 25%, o que significa que 25% sobre 1.400 euros são 350, muito abaixo do limite máximo, ou seja, 1.400 euros menos 350, 1.050 é o valor sobre o qual incide a retenção na fonte, a tal taxa efetiva de 11,51, que há pouco foi calculada para a totalidade do rendimento, o que daria 120,86 euros. Fazemos o arredondamento para o euro inferior, 120 euros. Ou seja, 1.680, se multiplicarmos os 120 por 14, será o montante anual da retenção na fonte